Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um bom final de semana para todos, um ótimo domingo e que Deus continue nos abençoando, nos dando saúde e paz, que a gente venha estarmos no descanso do Pai, reinando em vida em perfeita vitória, amém? Eu quero agradecer aos novos inscritos do canal. Primeiramente eu quero agradecer a Deus e pelos novos inscritos, sejam bem-vindos a fazer parte dessa família do canal Democracia Espiritual. Eu quero agradecer também àqueles que ainda não se inscreveram, àqueles que só fazem assistir essa mensagem, o conteúdo desse canal. Mas eu peço por gentileza, por favor, que se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: se Jesus não voltou, cadê os irmãos de Colosso? Esse é o tema da mensagem. Se Jesus não voltou, cadê os irmãos de Colosso? E o texto principal se encontra aqui na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, e o versículo de número 4 e o versículo de número 5, que diz assim. Vamos ler o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nessa outra tradução aqui, vamos ler nessa outra tradução, eu gosto muito dessa tradução, que diz assim, versículo 4, Colossenses capítulo 3, versículo 4 diz: a verdadeira vida de vocês é Cristo, e quando ele aparecer, a palavra aparecer, se manifestar, são palavras no mesmo sentido, são palavras diferentes com o mesmo sentido. Quando Cristo e quando ele aparecer, então vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, façam morrer os desejos deste mundo que agem em vocês, a imoralidade, a indecência, as paixões baixas, os maus desejos e a cobiça, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Por causa destas coisas virá o castigo de Deus sobre os que não lhe obedecem. Amém? Veja, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos irmãos da comunidade de Colosso, os irmãos ali da igreja de Colosso, essa carta foi escrita no ano 58 depois de Cristo. Quando Paulo escreve essa carta, foi depois da cruz, antes da parousia, antes do ano 70, onde aconteceu a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. A primeira aconteceu quando Cristo nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei, onde Jesus, ele cumpriu a lei de Moisés. E a segunda
manifestação aconteceu exatamente no ano 70, na segunda manifestação, quando o Filho do Homem veio através de sinais, onde o templo foi destruído, porque ele já havia profetizado antes da cruz, em Mateus 24, versículo 2, que o templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. Isto ele falou em vida, no seu ministério terreno, ele falou em verdade para os seus discípulos. Então a vinda do Filho do Homem estava conectado com a queda do templo, onde nós que estamos em graça conhecemos e entendemos que ali foi a ira de Deus sobre a nação de Israel. O juízo de Deus que foi local, foi para Israel. A grande tribulação que Jesus falou que iria acontecer e que nunca mais haveria uma tribulação como aquela. Então veja, essa igreja de Colosso, esses irmãos da comunidade de Colosso, era uma igreja que eram os irmãos que viviam por fé. Eles viviam por fé em Cristo. Isso está escrito aqui no versículo 4 de 1 Colossenses, né? Não, Colossenses capítulo 1, versículo 4. Esses irmãos também viviam em amor, eles viviam em fé, eles viviam por fé e eles viviam em amor. Está aqui no versículo 4, capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 4. Esses irmãos também, eles viviam pela fé e viviam em amor com todos os santos, com todos os irmãos. Esses irmãos aqui, essa igreja viviam em esperança. Era uma igreja que vivia por fé, viviam em amor, em união com todos e viviam em esperança. Esses irmãos haviam ouvido a palavra da verdade, o evangelho de Cristo. Está isso aqui no versículo 5. 1 Colossenses capítulo 1, versículo 5. O evangelho havia chegado em todo o mundo e ia frutificando entre eles. Está escrito no versículo 6. Colossenses capítulo 1, versículo 6. Então, desde o dia em que esses irmãos, essa igreja, ouviram e conheceram a graça de Deus em verdade, está escrito no versículo 6, Colossenses capítulo 1, versículo 6. Esses irmãos haviam aprendido o evangelho da graça, a verdade em Cristo, através de Epáfras. Entendeu? Então Epáfras foi um cooperador, um ministro do evangelho ali no primeiro século. Então essa igreja estava passando por problemas e Epáfras procurou a ajuda de Paulo. O misticismo, o gnosticismo, o judaísmo havia entrado dentro dessa igreja. Uma igreja agora que aprendeu com Epáfras. Esse Epáfras, segundo muitas pessoas aí, e segundo nós estudamos, né, a história, Epáfras havia aprendido com Paulo e tinha levado esse conhecimento para aquela região ali da Ásia, aquela região ali de Colosso, aquela região ali de Laodiceia. Entendeu? Então veja, de Hierápolis. Então veja, Epáfras procura a ajuda de Paulo, porque Epáfras viu o perigo do que estava acontecendo nessa igreja. E Paulo, ele escrevendo essa carta, ele envia essa carta para os irmãos de Colosso para resolver tais problemas seríssimos que aconteceu dentro dessa igreja. E dentre vários assuntos dessa carta, Paulo também, ele frisa a manifestação da vinda do Filho do Homem que iria acontecer. Veja no versículo 4, Colossenses capítulo 3, versículo de número 4, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, essa nossa vida aqui, Paulo estava se incluindo. Ele não estava falando conosco hoje, do século 21. Ele estava escrevendo essa carta para os irmãos de Colosso, daquela comunidade ali. Então ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
Então, também vós, veja que esse vós aqui estava falando para os irmãos de Colosso, ali no primeiro século, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás. Esse vós aqui, essa palavra aqui, vós, não estava se referindo para nós hoje, nos dias aqui, nesse século, no século 21. Não foi para nós. Então veja, é isso que o sistema religioso não aprendeu. Entendeu? Eles são leigos, os líderes religiosos, eles aprenderam errado. Eles são leigos nos assuntos. Hoje, eles assistem as pregações dos pregadores do YouTube, mas eles não querem dar o braço a torcer. Eles são soberbos, eles são orgulhosos, prepotentes, arrogantes. Tudo por causa de uma posição, por causa do dinheiro, para viverem se ostentando das mentiras. Eles preferem mentirem, né, naquilo que eles aprenderam errado, do que eles dar o braço a torcer, serem humildes de reconhecer e fazer uma reforma daquilo que eles já ensinaram, daquilo que eles vivem ensinando. Tudo por causa da soberba, da prepotência, da arrogância. Entendeu? Isso aí trazem vantagem para eles. Então eles preferem continuar na mentira de que trazer o evangelho da graça que está acompanhado com a verdade. Eles preferem estar no engano, ou seja, enganando e sendo enganado. Eles preferem viver dessa maneira. E isso eles não estão agradando a Deus. Veja como Deus é bom, a misericórdia de Deus, o amor de Deus é tão bom, que esses homens continuam manipulando, enganando, entendeu? Aquilo que está escrito. E muitos dizem que crê no que está escrito, mas eles não crêem no que está escrito. O que eles crerem é naquilo que lhe apraz, entendeu? Naquilo que eles apraz, naquilo que eles querem. É isso que está acontecendo. Digo com conhecimento de causa. Então veja, voltando aqui para o texto, Paulo diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós quem? Os irmãos de Colosso, os irmãos daquela comunidade ali de Colosso, que Epáfras havia ensinado a graça, que o evangelho havia chegado até eles, que o evangelho ia frutificando também para aqueles irmãos, para aquela igreja. Então veja, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com ele em glória. Veja que Paulo está falando com os irmãos de Colosso. E no versículo 5, Paulo diz, mortificai, pois, os vossos membros. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Mortificais, pois, os vossos membros. Aí ele diz aqui, ó, ele vai citar, ó, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Veja, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja aqui, presta atenção. Veja que Paulo está dizendo que a manifestação, a vinda do Filho do Homem seria ainda para aqueles irmãos ali em vida. Eles estariam vivos na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem que aconteceu no ano 70. Paulo não estava escrevendo essa carta e falando que a manifestação da vinda do Filho do Homem seria para o século, 20 séculos depois. Não. Paulo estava falando que a manifestação da vinda do Filho do Homem seria em vida daqueles irmãos, daquela igreja, daquela comunidade ali de Colosso. É claríssimo. Contra fatos, não argumento. Nós que temos os olhos iluminados, nós conseguimos enxergar, entendeu? Visualizar. Por quê? Porque os nossos olhos, né, foram abertos. Nós tivemos uma metanoia, uma transformação de mente. Nós tivemos uma ressurreição de mente. E hoje, nós, quando olhamos
né? As escrituras, quando eu falo escritura, eu estou falando aqui da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Quando nós olhamos as escrituras, nós entendemos, né? Nós conhecemos as escrituras para entender o evangelho. Hoje, nós quando olhamos o evangelho, estudamos esse evangelho, a gente sabe separar o tempo do verbo, o tempo verbal, o contexto histórico, cultural, entendeu? A datação. Então, tudo, o contexto do texto, tudo isso a gente consegue, né, entender, e isso fica muito fácil para nós pregarmos esse evangelho, entendeu? Então, não existe mais nenhuma profecia bíblica para se cumprir. Todas já se cumpriram, entendeu? Então, a vinda, a manifestação do Filho do Homem seria em vida daqueles irmãos. Essa carta foi escrita entre o ano 58 ali, do primeiro século da era cristã. Os pactos ainda estavam se cruzando. Existia um período de transição. Entendeu? Então veja, seria na vida daqueles irmãos ali. Entendeu? Seria naqueles dias de vida daqueles irmãos. É muito claro quando a gente vê isso aqui. Entendeu? Então, veja que Paulo fala aqui sobre os filhos da desobediência. Entendeu? Então, veja, quem eram esses filhos da desobediência aqui? Eram os judeus apóstatas, ali do primeiro século, da antiga aliança, da antiga dispensação. Eles que não aceitaram, que não receberam a palavra, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos de Paulo. Então, os filhos da desobediência aqui era nada mais, nada menos do que os judeus apóstatas da antiga aliança. E a ira de Deus se manifestou ali exatamente para aquela geração ali. Foi local, foi no ano 70 que aconteceu isso aqui. Então, os irmãos de Colossenses, eles ainda iriam continuar em vida. Sim, na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Entendeu? Então veja, e os judeus aqui, os filhos da desobediência, eram os judeus apóstatas, entendeu? E a ira de Deus se manifestou exatamente naquela geração que não recebeu o Messias, entendeu? Então veja, é claríssimo e contra fato, não há argumento. Então, esses judeus apóstatas era o joio, foi o joio que foi separado por não receberem a palavra de Deus. Então veja, se Jesus ainda vai voltar, cadê esses judeus apóstatas da antiga dispensação, aqueles que eram os filhos da desobediência? Se Jesus ainda vai voltar, cadê os irmãos de Colosso? Os irmãos daquela comunidade ali de Colosso? Porque a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem seria em vidas daqueles irmãos. Eles estariam vivos. É claro que muitos, talvez, morreram antes do ano 70. Tá? Pode ter morrido de uma morte natural. Claro que a gente não tem certeza que todos estavam vivos, porque essa carta foi escrita no ano 58 e a segunda manifestação do Filho do Homem aconteceu no ano 70. Então, talvez alguns haviam morrido. Isso é natural, mas seriam em vida daqueles irmãos ali de Colosso. A segunda manifestação da vida do Filho do Homem. E nem todos morreram antes de 70. Alguns viveram aquele momento ali. Entendeu? Então veja, vou ler novamente. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vos manifestarei com ele em glória. É claríssimo, meu irmão, e contra fatos não há argumento. Veja, se Jesus ainda vai voltar, cadê aquela geração apóstata? Cadê os judeus da antiga dispensação? Se Jesus ainda vai voltar, cadê os irmãos de Colosso? Cadê os irmãos daquela comunidade? Será que alguém consegue viver 20 séculos de vida aqui na Terra? Será que alguém consegue viver 2 mil anos de vida aqui na Terra? Veja,
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Tá, cadê esses irmãos aqui de Colosso? Cadê os irmãos de Colosso, doutor? Vocês erraram feio. Vamos aqui para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 14, que diz assim. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14, que diz assim. Vamos ler o versículo 14. Vamos ler o versículo 14. É o versículo 14 mesmo. Não vamos ler o 13, para a gente entender melhor. Veja, 1 Timóteo, capítulo 4, capítulo 6, perdão, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13, que diz, olha, vamos lá. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão. Versículo 14. Que guardes este mandamento, sem mácula e repreensão, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15. A qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A pergunta é, para quem Paulo estava escrevendo essa carta? Para Timóteo. Então, veja que no versículo 14, Paulo diz assim, ó, que guardes este mandamento, sem mácula e repreensão, olha, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta é, doutor, pastorzão, sabe tudo, só que não, pregadorzão, teologão, aí vocês aí que estão esperando a vinda do Filho do Homem ainda acontecer, porque já aconteceu no ano 70. Se Jesus ainda vai se manifestar, se Jesus ainda vai aparecer, se Jesus ainda vai voltar, cadê Timóteo? Cadê os irmãos aqui da comunidade, da igreja de Efésios? Porque Timóteo, ele era líder ali da igreja de Efésios. Então, cadê esses irmãos e cadê Timóteo? Porque Paulo estava escrevendo para Timóteo, dizendo aqui, ó, que guarde, era Timóteo que tinha que guardar. Era Timóteo, o jovem Timóteo, que tinha que guardar, olha, que guarde este mandamento. Veja, era Timóteo que tinha que guardar aquele mandamento que Paulo estava falando. Que guardes este mandamento, sem mácula e repreensão, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que Timóteo não morreu ainda? Será que Timóteo está com 2000 anos de vida aqui na Terra? Será que Timóteo está com 20 séculos de vida aqui na Terra? Ainda está esperando a manifestação, a vinda do Filho do Homem acontecer? Será que Paulo mentiu para Timóteo? Será que Paulo estava dizendo para Timóteo que seria há 2000 anos depois? Porque isso aqui foi escrito, essa carta foi escrita no ano 55, depois da cruz. Veja, ali do primeiro século, já se passaram 20 séculos, já se passaram 2000 anos. Então quer dizer que Timóteo ainda está esperando a manifestação, a aparição da vinda do Filho do Homem? Não faz sentido, doutor. Vocês erraram feio. Deixe de ser desonestos, fraudulentos, manipuladores, mentirosos. Vocês que vivem enriquecendo com o dinheiro do povo, vocês que vivem ostentando com o dinheiro do povo, e vocês ensinam causando medo ao povo de Deus, e o povo de Deus aí está aí, ó, esperando a vinda do Filho do Homem, que é para levar eles para a eternidade nesse corpo de carne e sangue. Você não vai nunca, o seu corpo vai virar bicho, vai ser comido por bicho. Se você for filho de Deus, quem volta é o Espírito para a eternidade. Mas a sua vida aqui, sua vida terrena, não, você nesse corpo físico, nunca você irá viver na eternidade. Não tem nenhum macho aqui, nenhuma fêmea, nem um homem, nem uma mulher que irá viver na eternidade num corpo de carne e sangue. Errou feio, doutor. Não faz sentido. Pare de viver ensinando essas patacoadas que vocês vivem ensinando aí. Entendeu? Então, não faz sentido. Olha aqui em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 2.
1 João, capítulo 3, versículo de número 2. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 2. Amados, quando João escreveu essa carta aqui, foi no ano, entre o ano 60 e 65 ali, depois de Cristo. Antes da parúzia, antes do ano 70. Veja que faz sentido. Tudo que nós pregamos, ensinamos, instruímos aqui, através da plataforma do YouTube, faz sentido, meu irmão. Esses homens que passam ordem para que os seguidores deles, não é nem seguidores de Cristo, os seguidores deles, os escravos deles, desculpe a expressão, mas são escravos de homens, são escravos de um sistema onde os homens estão aí na linha de frente como líderes, entendeu? Então veja, esses homens, eles não passam as verdades, esses homens, eles não entenderam realmente a revelação da palavra. Então veja, preste bastante atenção aqui, porque esses homens estão dizendo que Jesus ainda vai voltar e vivem isso aí, dizendo que Jesus vai voltar. Isso aí é uma forma de prender as pessoas dentro de suas gaiolas, dentro de seus redios de 4 paredes, porque ali não tem nada de sagrado, entendeu? Hoje o tempo somos nós, ô glória. O Espírito de Cristo habita no nosso espírito, está conectado com o nosso espírito. Ali não tem nada, digo que é redil de 4 paredes, digo que é gaiolas, que é sinagogas aí, onde eles se reúnem aí como igreja, dizendo que tem que adorar a Deus lá. Lá tem que louvar a Deus, tem que ser grato a Deus. Quem foi que disse isso, doutor? Ser grato a Deus, ser grato a Deus é no espírito, servir a Deus, adorar a Deus, tudo é no espírito aqui, ó. É na mente, é em qualquer lugar. Então veja, essa carta foi escrita entre o ano 60 e 65, antes da parúzia que aconteceu no ano 70. Olha o que João está dizendo ali para aqueles irmãos ali da sua geração, entendeu? Olha o que João está dizendo. Amados, agora, 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos, olha o que João está dizendo, mas sabemos. Quem era que sabia? Quem era que tinha certeza de que aquilo ali iria acontecer? Era João e os irmãos ali, para quem ele estava escrevendo, meu irmão. Olha, mas sabemos que quando ele se manifestar, olha, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Meu irmão, é claríssimo. Amados, agora, lá, esse agora era no presente lá, quando João escreveu essa carta, entre o ano 60 e 65. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. A pergunta é, doutor, pastorzão, teologão, pregadorzão, sabe tudo, só que não. Vocês não sabem de nada, meu irmão. Vocês não sabem de nada. Sabe algumas coisinhas assim, fala até algumas coisinhas boas, mas na verdade, 90% vocês só pregam história, vocês anulam a graça de Deus, anulam a vinda do Filho do Homem que aconteceu em 70. A pergunta é, o Filho do Homem já se manifestou, já veio ou ainda vai vir? Se Jesus não voltou, cadê João, que estava dizendo que o que ele estava dizendo aqui, ó, mas sabemos que quando ele se manifestar, cadê João? Se Jesus ainda não se manifestou, ainda não apareceu, ainda vai voltar a segunda vinda, cadê os irmãos para quem João estava escrevendo aqui, quando ele escreveu essa carta aqui entre o ano 60 e 65? Cadê esses irmãos? Que desonestidade é essa, meu irmão? Então veja, meu irmão, a segunda manifestação da vida do Filho do Homem, a segunda aparição da vida do Filho do Homem, a volta do Filho do Homem aconteceu no ano 70. Jesus não volta mais. Isso é mentira desses homens aí que não tem nada de amor pelos filhos de Deus, pela igreja. O amor deles é o dinheiro. O amor deles, entendeu? É o dinheiro, porque se não tiver dinheiro, a coisa não anda.
Eles ficam com raiva, eles ficam com ódio, porque as pessoas não estão dizimando, porque eles querem dinheiro, eles querem estar ostentando. Chega! Vocês já ostentaram demais com o dinheiro do povo. Vocês já se beneficiaram demais com o dinheiro do povo. Jesus não volta mais, e eles vivem dizendo isso aí, porque é para prender os filhos de Deus dentro das suas gaiolas. Porque Deus não habita ali. Deus habita em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então veja, se Jesus ainda vai voltar, se ele não se manifestou ainda, se Jesus não voltou no ano 70, então cadê esses irmãos aqui? Cadê Timóteo? Cadê os irmãos da igreja de Efésios? Cadê João? Cadê esses irmãos para quem João estava escrevendo aqui? Ali no primeiro século. Se Jesus ainda vai voltar, cadê os irmãos de Colosso? Não faz sentido, meu irmão. Então essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens. Deixe seus comentários à vontade e vamos que vamos. Amém? Graça e paz, graça eterna.